Eu começo esse vídeo com uma pergunta. Qual o seu herói favorito? Quando se pensa em heróis famosos, vem vários na nossa cabeça, mas um dos primeiros é o Capitão América. Pelo menos eu acho. Líder dos Vingadores, um dos heróis mais clássicos da história. Mas quando ele foi criado, o que ele representa? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Então, bora parar de enrolar. Prazer, eu sou o Drequim e bora pro vídeo. Antes de falar sobre os quadrinhos em si, a gente precisa lembrar o contexto que se vivia na época da criação do Capitão América, mais especificamente no ano de 1941, e sim, em plena Segunda Guerra Mundial. Falando nisso, os Estados Unidos ainda não estavam na Segunda Guerra Mundial na época da criação do Capitão América, mas a tensão da época era palpável, e a indústria das HQs estava bastante engajada em criar personagens que refletissem esses tempos conturbados, até porque estava na moda, né, mano? Segunda Guerra Mundial tá na moda, então eles queriam fazer personagens que refletissem ou representassem a Segunda Guerra Mundial em si. E assim, com uma parceria do roteirista Joe Simon e o seu parceiro Jack Kirby, o desenhista, nasce o Steve Rogers, um jovem franzino que, por meio de um experimento científico, é transformado no super soldado conhecido como Capitão América. A primeira aparição do Capitão América foi na revista Captain America Comics número 1, em março de 1941. Na capa, o Capitão América dá um supapo aí no bigodinho, que eu não vou falar o nome porque você sabe muito bem quem é. Eu sei que você sabe muito bem quem é, não adianta, não vem mentir pra mim, você sabe muito bem quem é esse bigodinho aí. E isso é uma imagem forte que deixava clara a função dessa HQ e do personagem que estava sendo criado naquela época, o que ele representava principalmente para aquela época, que era a luta contra o nazismo e o fascismo, onde obviamente, né, os Estados Unidos estão aí sendo colocados como heróis e até um pouco de protagonistas na guerra contra os países do eixo. O Capitão América, muito mais do que um herói com habilidades sobre-humanas, sempre foi um símbolo de virtude, justiça e liberdade. Ele é um homem comum que, mesmo antes de ser transformado no Capitão América, já possui um forte senso de moral e responsabilidade. E isso é muito bem representado no clássico filme do Capitão América do MCU. É só a gente ver a cena da granada, por exemplo. E mesmo após ganhar os seus poderes, entre aspas, o Capitão América continua muito fiel aos seus princípios. Ele representa o ideal de que o verdadeiro poder está na coragem de lutar pelo que é certo, independentemente das circunstâncias. E isso é o que diferencia ele de muitos outros heróis. Não são os poderes que definem, mas sim o seu caráter. Desde a criação dele, o Capitão América foi intencionalmente desenhado para ser um símbolo do patriotismo americano, mas é importante a gente entender que ele não é apenas uma figura de propaganda. Claro, durante a Segunda Guerra Mundial ele serviu como um exemplo do que os Estados Unidos queriam representar no cenário internacional: a luta pela liberdade e pela justiça, a luta, como eu já disse, contra os principais regimes autoritários da época. Contudo, o que torna o Capitão América ainda mais especial é que, com o passar das décadas, ele evoluiu, então ele passou a questionar o próprio governo e as instituições que antes ele representava. Nos quadrinhos ele chega até a abandonar o título de Capitão América em protesto contra o sistema que ele acredita estar traindo os ideais dos fundadores do país. E dito isso, é bom a gente refrisar que realmente o patriotismo do Capitão América não é cego, ele representa um amor pela justiça, pela liberdade e pelos direitos individuais, mesmo quando isso significa desafiar até mesmo as próprias autoridades. E esse é o grande significado do símbolo que ele carrega no peito. Então, o Capitão América não é só um super-herói de quadrinhos ou filmes, ele é um reflexo das lutas morais e políticas da sociedade. Um símbolo de que o verdadeiro heroísmo vem do caráter e da disposição de lutar por um bem maior. Em tempos de guerra ele inspirou coragem e em tempos de paz ele continua sendo um lembrete de que a justiça deve ser protegida a qualquer custo. Então é isso, mano. Um videozinho aí pra falar sobre um dos meus heróis favoritos da Marvel. Claro que ele perde pra um específico, o meu Icon realmente até entrega isso. E se vocês quiserem, pode ter um vídeo sobre ele também. De novo, eu tenho que pedir perdão pela frequência bosta, de fato é bem bosta. Realmente são muitos motivos para que essa frequência esteja dessa forma, então eu só tenho a pedir desculpas de fato. Se você gostou do vídeo, por favor me dá um like aí, sei lá, se você quiser
quiser compartilhar, pode compartilhar também. Comenta aí embaixo se você tem outra visão sobre o Capitão América, fora do que eu disse aqui no vídeo. Então comenta aí também, vamos interagir. Eu tô sempre lendo os comentários, então eu gosto muito da nossa interação. Então comenta aí, mano, se você tem alguma outra visão, é interessante você falar. E mais uma vez, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, né, cara? Que você tenha gostado do meu conteúdo. Eu sei que é um conteúdo bem bosta, porque realmente eu ainda tô no começo disso, eu cometo muitos erros, por isso é muito importante o feedback de vocês. Então, tamo junto, falou, amigo.